Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal. Esse canal já existia, né? Só estava desativado e agora vamos ativar ele novamente. E para reiniciar, eu queria começar contando um pouco da minha crise que eu tive com 30 anos. Eu sempre brinco com meus amigos que o que eu aprendi depois dos meus 30, né? Porque não é pouco, né? É muito. Mas eu tive uma crise muito séria quando eu entrei meus 30 anos. Mas deixa eu te contar a história. Quando eu tinha ali 11 a 12 anos, no retiro da igreja, eu recebi uma promessa, né? Onde o pastor profetizou na minha vida que Deus ia me levar para muitos lugares no Brasil. E eu me lembro muito bem dessa promessa, porque é algo que marcou meu coração. E ali continuei indo para a igreja, continuei sempre em retiro. Quando eu terei 15 anos, aquela fase de adolescente para jovem, eu me esfriei na igreja. Eu literalmente ia para a igreja, às vezes, aos domingos, para ver meus amigos. Nessa frieza, eu conheci um pouco do mundo, né? Eu até virei mister, né? Até bagunça. Desfilei, fui para as festas. Mas foi algo intenso, mas algo rápido. Com os meus 18 anos, eu voltei. Eu me lembro que era no ano de 2010. E eu falei assim, esse ano vai ser 2010, eu vou ser 10 com Cristo. E ali, aos meus 18, eu voltei para Cristo. Acredito com 19 anos eu virei líder de jovem e eu criei na minha mente que como eu recebi aquela promessa quando eu tinha 11, 12 anos, que eu ia pregar o evangélico em todo lugar. Que Deus ia me levar para pregar o evangélico em vários lugares do país, no mundo. Então eu não tinha outro estilo de vida. Para mim ia ser aquilo. É tanto que eu imaginava que quando eu terás meus 30 anos eu estaria rodando o Brasil todo, pregando a palavra de Deus e recebendo disso. E é tanto que toda decisão que eu tomava, eu já pensava nisso. Não, eu já sei o que eu vou ser. E foi chegando, né? Aos 21, casei. E eu fui indo. Quando chegou os meus 29 anos, ali inteirando 30, eu fiz uma mudança. Eu fui para outra igreja. E quando chegou meus 30 anos, tudo aquilo que eu tinha pensado, tinha planejado na minha vida, nada tinha acontecido. Com meus 30 anos, eu estava em outra igreja. Eu não estava viajando para lugar nenhum, não era líder de nada, eu não estava nem pregando, ainda era Covid. Então eu entrei numa crise de identidade, gente, que às vezes eu me via chorando. Eu ficava procurando aonde eu tinha errado. O que foi que eu fiz que eu não estava vivendo a promessa de Deus? Porque já é natural, né? Já é natural. Você que não tem 30, quando você chegar aos 30 anos, você faz uma autoanálise que se você não tiver controle, você entra em crise. Então eu já fiz essa autoanálise. E todas aquelas minhas expectativas que eu criei, que eu estaria vivendo, nenhuma dessas tinha acontecido. Eu sempre falo, não foi Deus que falou isso na minha vida, não foi nem minha esposa, nem meus pais, foi eu que criei isso. Eu recebi uma promessa com 12 anos e imaginei que com meus 30 eu estaria andando no Brasil todo pregando a palavra de Deus. Então quando eu cheguei aos meus 30, cara, eu vivi essa crise. Ainda veio o Covid, que tinha gente falecendo todo dia, toda hora. Então, Covid, crise de identidade, não sabia o que eu ia ser, pensava que eu tinha perdido a promessa de Deus. Então, meu amigo, por mais que a minha cabeça seja grande, aqui ficou uma confusão. E a vida segue, né? Graças a Deus, Deus nos deu graça, chegamos ao 31, e ali, 31 para 32, Deus me deu a resposta. Eu sou técnico de basquete e desde do ano de 2021, que foi quando o Covid deu uma baixada, a gente começou a ganhar uns campeonatos e representar o Acre em alguns lugares. E quando o Covid deu uma baixada, os campeonatos todos voltaram. E ali no 2022 para 2023, que a Covid já tinha a vacina, já estava tudo mais tranquilo, eu estava vindo da minha quinta viagem de avião, conhecendo 5 lugares diferentes. E eu tava assim no avião, ainda me lembro, querendo dormir, né, que é difícil. E eu escuto dentro do meu espírito, falando para mim, você está vivendo a promessa. Aí eu olhei assim e fiquei assim, falei, caramba, eu tô vivendo a promessa que Deus profetizou na minha vida quando eu tinha 11 anos. Eu tô andando no Brasil todo e eu imaginava que seria de uma forma e Deus me surpreendeu com outra. Mas eu guardei aquilo no meu coração. E passou alguns meses, eu lá na casa da minha mãe perguntou para mim, Maico,
Esses dias eu me levantei 3 horas da manhã. Sabe o que eu me lembrei, meu filho? Eu acho que você já está vivendo a promessa de Deus na sua vida. Eu comecei a sorrir, ela perguntou o que foi, eu falei, mãe, a senhora só está me dando a confirmação. Porque esses dias eu vindo no avião, Deus falou isso ao meu coração. Então, querido, muitas vezes a gente cria planos, muitas vezes a gente faz projeto, não é errado, não é errado. A Bíblia fala mesmo que o coração do homem faz plano, mas 99% das vezes Deus nos surpreende. Hoje eu já conheci milhares de lugares no Brasil, milhares mesmo. E não foi da forma que eu imaginei. Mas só mudou a ferramenta, porque o propósito ainda continua o mesmo. Sabe por quê? Porque hoje eu falo de Deus através do esporte. Hoje eu levo a Deus na ferramenta chamada esporte. Sabe, por muitos anos Deus me usou dentro da igreja. Eu fui líder de jovem, cheguei a ser líder regional. E hoje eu sirvo ali na rede do adolescente, no jovem, mas hoje Deus me usa dentro das escolas. E hoje eu consigo falar para 100, 150 jovens através do esporte. Sabe, talvez você esteja numa crise igual eu tive. Talvez você não recebeu uma promessa de Deus e você já imaginou como vai ser, mas deixa eu te falar, Deus vai te surpreender. Talvez você recebeu uma promessa quando era criança, até hoje não viveu. O que eu te falo? Siga os caminhos de Deus, porque essa promessa vai cumprir. Eu recebi essa promessa, eu tinha 11 ou 12 anos. E eu comecei a viver ela com 31 para 32 anos. Mais de 10 anos se passou. E foi daí que eu fui começar a viver a promessa de Deus. Sabe, Deus me surpreendeu de uma maneira que eu nunca imaginava. Sabe por quê? Porque eu imaginava realmente de coração que a forma que Deus ia me levar para conhecer o Brasil todo seria como pregador. Mas Deus hoje me faz viajar para vários lugares no Brasil, como técnico, sabe? E a ferramenta, eu sempre falo, a ferramenta é outra, mas o propósito é o mesmo. Porque dessa forma do esporte eu consigo anunciar as boas novas. Então, eu queria compartilhar esse meu testemunho para vocês, porque foi algo que só foi fazer sentido para mim depois dos 30. Depois que eu passei por uma crise, porque eu cheguei aos meus 30 anos, eu não era pastor, eu não estava andando no Brasil todo, eu não era líder, e então tudo aquilo que eu mesmo criei na minha mente, eu não estava vivendo. Algo para mim de uma forma diferente. Então, querido, se você está passando por essa crise, ou se você está passando por essa coisa de não entender hoje o teu momento, confie em Deus. Esse é meu testemunho, espero que Deus abençoe a sua vida. Me segue, ativa o sinalzinho, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.